Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma história realmente incrível, a dos povos árabes. Vamos entender como, a partir do deserto, eles não só se uniram, mas construíram uma das maiores e mais influentes civilizações do mundo. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui: como é que uma fé que nasceu na imensidão do deserto conseguiu fazer algo tão grandioso? Como ela deu origem a um império e a uma civilização que, de tantas formas, ajudou a moldar o mundo como a gente o conhece? Ok, bora lá desvendar isso. Tudo começa neste cenário: a Península Arábica. Uma terra de desertos que parecem não ter fim, pontilhada por alguns oásis. É fundamental entender que esse ambiente tão desafiador foi o que moldou o caráter e a cultura das pessoas que viviam aqui. Primeiro, para a gente entender o que veio depois, precisamos olhar para o mundo que existia antes do Islã. Era um lugar de muitos contrastes. Um mundo definido tanto pela areia quanto pelas importantes rotas comerciais que cortavam essa areia toda. E no coração desse deserto, a gente encontra os beduínos. O nome já diz tudo, né? Eram os moradores do deserto. Eles eram mestres na arte de sobreviver ali, guiando suas caravanas e seus rebanhos de um oásis para o outro. Então, basicamente, a gente tinha duas formas de viver na península. De um lado, essa vida nômade dos beduínos, sempre em movimento. E do outro, a vida urbana, de gente que se fixou em cidades que se tornaram centros comerciais e agrícolas super importantes, como a famosa cidade de Meca. E Meca era o coração de tudo. Era um ponto de encontro vital para as rotas comerciais, mas era também o principal centro religioso da região. Bem no meio da cidade ficava a Caaba, um santuário que guardava centenas de ídolos de diferentes tribos. Isso fazia de Meca um lugar de peregrinação para adoradores de vários deuses. E foi exatamente nesse cenário, nessa mistura de comércio e de muitos deuses, que uma mensagem nova e totalmente revolucionária começou a ser ouvida. Uma mensagem que ia mudar absolutamente tudo. Essa era a essência da mensagem trazida por Maomé, ou Muhammad. Por volta do ano 610, ele começou a pregar uma ideia que era radical para aquele tempo e lugar: o monoteísmo, a crença em um único Deus, Alá, e a necessidade de se submeter totalmente a ele. A própria palavra Islã, aliás, significa submissão. Agora, claro que uma ideia dessas não seria bem aceita por todo mundo. A elite de Meca, formada pelos grandes comerciantes e sacerdotes, viu essa nova mensagem como uma ameaça direta. Ameaçava o negócio lucrativo das peregrinações, ameaçava o poder que eles tinham como guardiões dos deuses e, claro, ia contra todas as tradições dos seus antepassados. A resistência foi imediata e muito forte. Mas olha que curioso, essa resistência toda acabou forçando uma virada na história. A perseguição, em vez de destruir a nova fé, foi o que a transformou. De um pequeno grupo de seguidores, ela se tornou uma força capaz de unir todo um povo. Três datas são chave para a gente entender essa jornada. Em 610, a primeira revelação. Depois, em 622, um evento crucial, a Hégira. Foi quando Maomé e seus seguidores tiveram que fugir de Meca para a cidade de Medina. E, finalmente, em 630, o retorno triunfal a Meca. Essa fuga para Medina, a Hégira, mudou o jogo. Lá, Maomé estabeleceu a primeira comunidade muçulmana. E o mais importante, era uma comunidade unida não mais por laços de sangue ou de tribo, mas pela fé. Foi o nascimento de uma nova entidade política e religiosa que deu aos primeiros muçulmanos um refúgio e uma base de poder. O grande momento dessa primeira fase foi a volta a Meca. Maomé destruiu todos os ídolos que ficavam dentro da Caaba e a dedicou novamente ao Deus único, Alá. E assim, a Caaba, que antes era um símbolo da diversidade de deuses, se tornou o poderoso centro de uma fé unificada, o ponto focal que finalmente uniria as tribos árabes sob a bandeira do Islã. Agora, imagine só. Pela primeira vez na história, as tribos da Arábia estavam unidas por uma única fé e um único propósito. O palco estava montado para uma das expansões mais rápidas e impressionantes que o mundo já viu. Depois da morte de Maomé, surgiu a pergunta: e agora? Quem lidera? A liderança da comunidade passou para os califas. A palavra califa significa, de forma bem simples, sucessor. Eles eram os líderes políticos e também religiosos que tinham a tarefa de guiar a comunidade muçulmana dali em diante.
Só que essa questão da sucessão acabou gerando a maior divisão dentro do Islã que dura até hoje. De um lado, os sunitas, que acreditavam que o líder deveria ser escolhido pela comunidade e aceitaram os 4 primeiros califas. Do outro, os xiitas, que defendiam que a liderança deveria ficar na família de Maomé, especificamente com seu genro, Ali. Essa é a origem da diferença fundamental entre os 2 maiores ramos do Islã. Mas, apesar dessas disputas internas, a expansão para fora da península foi algo avassalador. Sob a liderança dos primeiros 4 califas, que são conhecidos como os corretamente guiados, os exércitos muçulmanos conquistaram territórios enormes, como a Pérsia, a Síria e o Egito. E não parou por aí, não. A dinastia que veio depois, a dos Omíadas, continuou essa expansão. O império se esticou desde a Espanha, lá no oeste, até as fronteiras da Índia, no leste. Foi um dos maiores impérios que já existiram. E o mais impressionante de tudo isso, a velocidade. Aconteceu em menos de 100 anos. Em menos de um século, eles forjaram um império que podia ser comparado ao Império Romano no seu auge. Foi uma transformação geopolítica numa rapidez quase sem precedentes na história. Mas a gente sabe que o império não é feito só de conquistas militares. A verdadeira resposta para aquela nossa pergunta lá do início, de como uma fé do deserto criou uma civilização, está no que aconteceu depois. Essa nova unidade e a riqueza do império criaram um ambiente perfeito para uma explosão de cultura, ciência e conhecimento. Cidades como Bagdá, Damasco e Córdoba, na Espanha, se tornaram os maiores centros intelectuais do planeta na época. Eram verdadeiros faróis de civilização, que atraíam estudiosos de todas as religiões e origens. Nesses lugares, o conhecimento do mundo antigo, grego, persa e indiano, não foi só guardado. Ele foi estudado, traduzido e, o mais importante, expandido. E as inovações que saíram de lá mudaram o mundo para sempre. Na matemática, eles desenvolveram a álgebra e nos deram os algarismos que usamos até hoje. Na medicina, criaram os primeiros hospitais de verdade e descobriram como doenças como a varíola se espalhavam. Na química, foram pioneiros em processos como a destilação. E talvez o mais importante de tudo, eles traduziram as obras dos filósofos gregos, que poderiam ter se perdido, e construíram em cima delas, preparando o terreno para o renascimento na Europa. E qual foi o motor por trás de tudo isso? Comércio. O controle das principais rotas comerciais do mundo. A riqueza gigantesca que vinha do comércio de seda, de especiarias, financiou não só palácios, mas também bibliotecas, observatórios e hospitais. A prosperidade econômica foi o combustível que alimentou toda essa inovação intelectual e artística. Essa jornada do deserto para um império global é realmente impressionante. E ela nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Além dos números que usamos ou dos princípios da medicina, que outras ideias dessa era de ouro ainda estão por aí, silenciosamente moldando o nosso mundo de hoje?